Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Qual saga o DCU tem que adaptar nesses 10 anos? Qual saga você gostaria de ver, independente do herói que for? Peço a ajuda de vocês para que vocês escrevam aqui embaixo qual saga você quer que seja adaptada nesse universo de 10 anos aí do James Gunn com o Peter Safran. Para DC Comics, que envolve filmes, séries e animações, o que você quer ver? Vamos falar por personagem aqui, porque tem muita coisa que pode acontecer nesse universo de 10 anos. Vamos falar por personagens. Vamos começar, por exemplo, com o Batman. Tem uma saga que eu acho que é meio clichê falar, mas eu gosto bastante. Eu não gosto dessa fase inteira do Batman dos 952, mas é a Corte e a Noite das Corujas. Eu acho que se for, por exemplo, o Ben Affleck, que é um Batman que eles podem já colocar como um Batman consolidado desde o começo, para diferenciar do Batman do Pattinson, cabe muito bem essa história. A Corte das Corujas, a sociedade secreta de Gotham que tá ali há muitos anos já, antes mesmo do Batman existir, e ele descobre isso bem depois, é uma coisa bem chocante pro Bruce. E, cara, isso ia ser muito legal nos cinemas, porque a Corte das Corujas tem uma grife, né? Tem o game aí Gotham Knights e tal, mas seria muito louco, assim. Eu acho que cabe mais nesse universo aqui, no universo do Pattinson também, mas eu gostaria de ver a Corte das Corujas. Tem algumas coisas que eu penso no Batman, assim, do cinema, que eu penso em, pô, isso aqui seria legal mais no universo do Pattinson, como o caso do Asilo Arkham, que eu acho que combina mais com o universo dele. Mas falando aqui do DCU, né, desse universo de 10 anos aqui estendido, eu acho que o Batman tem várias histórias que você pode adaptar. Tem fases muito boas do Batman, Alan Grant, Dennis O'Neil, muita gente lembra só do Frank Miller também, do Piada Mortal do Alan Moore. Então, tipo, tem muita coisa. A Corte das Corujas ia ser bem legal fazer no cinema, bem legal mesmo, assim. Eu não gosto de todo o arco do Scott Snyder, eu acho que começa bem e tal, tipo, mas, sei lá, chega no final com o Coringa ali, fica uma coisa meio estranha, tal. Eu acho que o Scott Snyder, ele dá uma viajada às vezes, mas a Corte das Corujas é muito boa a história. Eu gosto muito da arte do Greg Capullo também, eu acho bem legal. O Batman tem inúmeras histórias. Eu acho que nesse universo caberia a fase do Grant Morrison, sabe? Ele criou muitas coisas legais ali. O Grant Morrison, ele pegou tudo do Batman, que tinha acontecido nos quadrinhos há muitos anos, assim, e ele fez tudo isso canônico no universo dele e funcionar de uma maneira muito maluca, assim. Eu acho que o universo do Batman, se fosse focado na fase do Grant Morrison, ia ser muito legal, assim. Eu gosto bastante, colocando os Robins, enfim, ia ser bem legal. Vamos pro Superman. O Superman é interessante falar aqui. Por exemplo, Superman Brainiac. Gostaria de ver no cinema. Não é uma saga, mas eu gostaria de ver. Assim como o Batman Corte das Corujas é uma mini saga ali do Batman só, né? Vamos falar solo primeiro, depois a gente começa ali na Liga da Justiça. Eu acho que o Superman tem alguns quadrinhos bem legais. Por exemplo, tem quadrinhos que talvez não dê pra adaptar. Por exemplo, Grandes Astros, que eu acho que é o melhor quadrinho do Superman. Daria pra adaptar? Não sei se dá pra adaptar. Dá pra pegar algumas coisas do Grandes Astros. Sei lá, é uma história muito específica, né? O Superman morre no quadrinho, né? E já se mostra na primeira página, não é nenhum spoiler. O spoiler é você saber o que acontece no quadrinho, não a morte do Superman. Isso é muito louco. O quadrinho do Superman, que é do Alan Moore, se eu não me engano, que é Para o Homem que Tinha Tudo. Eu acho que é esse o nome do quadrinho. Eu li uma vez, cara, é muito da hora a história, tipo... Algumas coisas do Superman funcionariam muito bem no cinema, você tem que saber fazer. Tem a fase do John Barney, que eu acho que é uma fase incrível, assim, do Superman, uma reformulação muito boa, assim, que fez muita gente amar e crescer amando aquele Superman. Mas, sei lá, eu acho que o Superman tem algumas histórias que você para pra pensar e fala, putz, isso aqui ia ser muito legal. Se souber mais algumas fases do Superman, escreve aqui embaixo. Mulher Maravilha, por exemplo. Cara, eu queria muito ver a fase do Greg Rucka, que ele escreveu Os Olhos da Górgona, que é bem legal, assim, tipo, a Mulher Maravilha contra a Medusa e tal. Gostaria de ver a Guerra dos Deuses, tipo, é uma saga da hora pra caramba, porque é uma saga que ela já envolve deuses gregos e deuses dos novos deuses, né? Ia ser muito louco. Tem a fase do Brian Azzarello que eu tenho aqui, que é muito da hora, quando a Diana tira o bracelete. É uma fase totalmente mitológica também. Tem a fase também do Jorge Pérez, que eu também acho incrível, uma reformulação ali depois da crise das Infinitas Terras. Ia ser da hora. Falando do Flash, por exemplo, já vai ver o Flashpoint, o Wally West ficou muitos anos como o manto do Flash principal. Acho que a fase dele ali que vai... Também acho que vai ser pincelada ali no filme, que é a fase do Grant Morrison. O Aquaman, acho que tem a fase do Ivan Reis, né, com o Jeff Jones, que é bem legal. O primeiro filme se baseia bastante nessa fase. Trono de Atlântida também é uma história que poderia ser boa, mas é uma história mais pra introduzir, assim, o Aquaman, acho que não cabe muito. Agora o Lanterna Verde, toda a fase do Jeff Jones, caberia uma adaptação. Por exemplo, o dia é mais claro, a noite mais densa. Acho que dá pra você fazer no cinema, modificando uma outra coisa ali.
Guerra dos Anéis, mano, no cinema ia ser uma coisa muito louca, assim. Tipo, ia ser uma parada foda, porque é uma grande saga dos Lanternas, assim, incrível pra caramba. Isso ia ser muito louco. Então, acho que o Lanterna Verde tem muita história foda pra adaptar. Indo pra Liga da Justiça aqui, tipo, tem inúmeras histórias. Por exemplo, as crises, né? Tem a trilogia da crise. Mas antes de falar das trilogias das crises, eu gostaria muito que adaptassem Crise de Identidade. Por que eu gostaria? Porque esse quadrinho, ele não é uma crise cósmica, épica, não. Ele é um quadrinho pé no chão, é um quadrinho mais que, tipo, até meio que investigativo, tal. Tem personagens muito da hora, tem uma participação foda do Exterminador. Tem discussão nesse quadrinho que é uma parada bem legal, mano. Acontece uma coisa pesada lá, tal. E os heróis tomam uma decisão, né? E, tipo, é uma coisa super questionável. Então, eu gostaria de ver esse tipo de filme na DC. Sabe, um filme que tira um pouco a inocência desses heróis, assim. Ia ser bem legal, assim. Eu acho que Crise de Identidade é uma história bem subestimada, que ela é meio ofuscada pelas outras crises, enfim. Crise nas Infinitas Terras, Crise Infinita e Crise Final, pra você fazer, que nem eu já disse aqui, se, por exemplo, o James Gunn estiver pensando em chegar nessas crises, em 10 anos ele consegue fazer. Mas ele teria que fazer, tipo, essas 3 crises como se fosse uma trilogia, né? Talvez a Crise das Infinitas Terras ele possa dividir em 2 filmes pra ser uma coisa mais completa. E as outras 2 crises ele consegue talvez fazer em um filme só. Sobretudo Crise Final. Crise Final dessas 3 crises, cara, você tem que mudar muito ela. Porque o Grant Morrison ele fez uma coisa ali que eu acho que, sei lá, às vezes eu não entendo muito a Crise Final, sabe? Eu acho ela meio confusa, meio megalomaníaca demais. Eu gosto da história, eu gosto de muitas coisas que acontecem ali. Acho que até é uma boa história, mas, tipo, o próprio Grant Morrison já falou, né, que pra ele aquela é a saga final da DC e já era, sabe? Tem muita homenagem ao Jack Kirby ali e tal, dos Novos Deuses, enfim. Mas no cinema, mano, tipo, você teria que fazer uma super adaptação. Você teria que... Eu não sei nem se você deveria colocar o nome Crise Final, né, mas... Esse nome Crise eu tenho certeza que ele vai vir à tona nesse universo, porque é o nome ganha-pão da DC. Então, não sei se eles vão realmente pegar a Crise Final e fazer uma adaptação. Se você for fazer a adaptação das 3 crises, né? Porque lembrando, quando acaba a Crise das Infinitas Terras, sobra uma terra só. E aí é muito louco, porque assim, tipo, você começa a ter alguns heróis que estão insatisfeitos de estarem ali e tal. Isso se reverbera mais pra frente, mas pra você fazer uma saga com as 3 crises, tipo, você fala assim, pô, eu vou levar numa grande narrativa tal e vai terminar nas crises, né? Você pode fazer 4 filmes, 2 como parte 1 e parte 2 da Crise nas Infinitas Terras, a Crise Infinita e a Crise Final. Em 10 anos você consegue fazer isso porque tem séries, filmes e animações. É muito possível fazer. Se fosse só filmes, eu ia ficar com o pé atrás. Eu ia falar, putz, acho que talvez não, tal. Mas lançando filmes, séries e animações todo ano nesse universo, dá pra fazer com certeza. Então, pensa o seguinte, tipo... Pra você fazer essas 3 crises, vai ser uma adaptação. O que é uma adaptação? Você pegar uma coisa que tá no gibi, que muitas vezes o escritor, o quadrinista, eles fazem pra funcionar naquela mídia. Um exemplo que eu dou aqui é do Watchmen. O filme, o Watchmen, não é tudo que funciona, né? Tipo, tem algumas coisas que não funcionam. Eu dou um exemplo grande aqui, do Coruja e da Espectral. Tipo, eles copiaram muito do que é os quadrinhos ali. Algumas coisas do Zack Snyder tentou dar uma anabolizada, né, tal. Tipo, às vezes eles lutando parece que tem superpoderes, mas, mano, o Alan Moore e o David Gibbons, eles fizeram esses personagens pra funcionar no quadrinho. Quando você traz eles aqui pro filme... Esse é um exemplo que eu tô dando, só pra vocês terem uma noção. Você tem que pensar que você tá tratando do cinema agora. Então, você precisa reescrever esses personagens pra eles funcionar nessa mídia. Por isso que talvez esses 2 personagens não tenham empatia no filme, né? Outra coisa é o Ozymandias, mas o Ozymandias eu acho que é mais erro do diretor mesmo do que da adaptação, então, e do roteiro no todo. O ponto aqui é o seguinte... Essas 3 crises, elas são grandes crises, são as 3 maiores crises da DC. Então, pra você fazer elas no cinema, você tem que chegar até elas preparado pra fazer acontecer. O Crise das Infinitas Terras é bem complexo. Eu gostaria muito de ver a Odisseia Cósmica. Só que a Odisseia Cósmica é muito louco, porque o inimigo é a antimatéria. E aí depois eles descobrem que é a antivida. Não tem um inimigo... Tem, né? Por exemplo, o Superman e o Orion chegam em Thanagar, se eu não me engano, e vários Thanagarianos atacam eles e tal. Tem essas, tipo... Sabe, tem uma merda lá que o Jon Stewart faz no planeta lá, que ele tá junto com o Caçador de Marte, enfim... Que explode tudo e ele fica se sentindo culpado depois... Tem coisas bem legais no quadrinho, mas eu não sei se daria pra fazer essa adaptação dessa saga no todo, assim. Tem uma saga que eu gostaria muito de ver, só que é mais loucura da minha cabeça, assim, mas dá pra fazer.
Mano, é muito louco você pensar que isso dá pra fazer, só que não de acordo com o filme que foi feito desses personagens, mas sim com o quadrinho. Relógio do Juízo Final. Dá pra fazer essa saga nos cinemas? Dá. Não necessariamente, como o James Gunn falou que é uma grande narrativa, não sei se dá pra fazer de acordo com o que ele pensou, mas o Relógio do Juízo Final dá muito pra fazer no cinema de uma maneira brilhante. O problema é que assim, você não pode fazer isso com o filme canônico, tá ligado? O filme de 2009 lá do Watchmen. Tinha que ser canônico o quadrinho. E talvez você transformar o quadrinho numa animação antes, tá ligado? Então, tipo, lançar essa animação, sei lá, no cinema, tal, enfim. E depois, que nem eu falei, você vê esses personagens do Watchmen em live action nesse Relógio do Juízo Final. É muito louco isso, né? O Watchmen da HBO é a continuação do quadrinho. Se você leu o quadrinho, você sabe que aquilo é muito respeitoso, muito fiel até, mesmo sendo uma continuação. Então não sei se ele faria o Relógio do Juízo Final, que é uma história que eu acho foda da DC. É realmente foda. Se você lê assim, você fala, putz, isso aqui é muito bem feito. Parece que os caras leram o quadrinho do Watchmen umas 500 vezes antes de escrever aquele roteiro ali. Não é tão foda igual o Watchmen, mas é muito foda. O contraponto que cria ali com a realidade que o Alan Moore criou ali junto com o Dave Gibbons, os heróis da DC e tal. Tanto que isso se resume àquele confronto final do Superman contra o Manhattan, né? E é foda, é brilhante pra caramba. Mas eu não sei se daria pra fazer no cinema de acordo com o plano de James Gunn. Pra adaptar, dá pra adaptar. Não dá pra saber se realmente funcionaria 100%, mas dá pra adaptar. Tem muita coisa, assim, que você pensa, assim, você fala, putz, isso aqui seria legal, mas não vai dar, sabe? Então, tem, tipo, sei lá, Justiça, quadrinho clássico lá do Alex Ross e tal. Daria pra fazer também, a Legião do Mal, assim, acho que o James Gunn pensa bastante nos vilões da DC, são personagens, assim, muito... Os vilões da DC tem essa grife, né, tem esse lance de, tipo, serem muito famosos, serem muito, né, tipo, os maiores vilões dos quadrinhos, assim, então acho que daria pra fazer, com certeza, um estilo Justiça, assim, e tal. Reino do Amanhã, muita gente deve perguntar, pô, dá pra fazer Reino do Amanhã? Eu acho que o Reino do Amanhã, ele é uma história, além de ser uma história... tipo Elseworld, né? É uma história, mano, de um futuro muito distante. Então o Superman tá velho, o Batman tá velho. É uma coisa que é meio inviável, sabe? Um quadrinho que eu queria que eles adaptassem, Jovens Titãs, o Contrato de Judas, sabe? Pra você estabelecer ali o Exterminador como vilão foda também. Então, pô, sei lá, os Titãs é uma equipe que merece estar aqui, né? Tipo, merece estar nesse universo. Os Titãs não merecem a série ridícula que eles têm. Tipo, mano, desculpa se você gosta, mas aquilo ali é muito ruim, velho. Existem inúmeras sagas que eu gostaria de ver. Do Lanterna Verde, mano, na fase do Geoff Johns tem várias, né? Eu já falei aqui. Pô, sei lá, tipo, você colocar, assim, sagas que são de um herói específico, que nem, tipo, por exemplo, Flashpoint, que vai ter no Flash, trazendo outros heróis da DC é bem legal também, né? Então, pô, seria bem da hora. Darkseid War, a Guerra de Darkseid 952, é muito possível fazer nos cinemas. É uma história que eu gosto bastante, acho bem da hora. Algumas ideias ali, tipo, o Guerra em Apocalipse pega, né? Tipo, o Batman sentando no trono de Mobius e tal. Só que no quadrinho é muito mais foda, né? Porque ele não é um... Como é que fala? Ele não é um... Como é que fala? Um submisso ali do Darkseid, né? Tipo, um capanga do Darkseid. Ele é tipo o deus do conhecimento. Ele ficou muito louco, assim. E, cara, é muito doido, assim, porque Guerra de Darkseid é um puta quadrinho legal, assim, de você ler e tal e gostar. Imaginar isso virar um filme. Eu sempre falo desse quadrinho aqui, que, pô, é bem legal, assim. Se você não leu, procure ler aí, que é uma história bem massa. Mas escreve aqui embaixo o que você queria ver dessas sagas da DC. Eu gostaria muito de ver, uma série do Constantine chamada Hellblazer, com foco no Hellblazer Infernal, a fase do Garfienes. Mano, isso ia ser um sonho. Assim como eu tenho um sonho do Arqueiro Verde com Lanterna Verde, né? Ser uma série foda dos dois ali e tal. Essa fase do Constantine é a melhor fase dele. Tem o Hábitos Perigosos, que é foda. Aliás, o filme tenta adaptar mais ou menos o Hábitos Perigosos, mas, mano, coitado do filme, velho. Tipo, um quadrinho é muito melhor feito, né? Aliás, o filme... Mano, eu ia reassistir esse filme. Tô pensando seriamente se eu vou reassistir. Eu acho que não. Mas o John Constantine é um personagem que eu gostaria muito de ver nesse universo de 10 anos. Ele, a Zatanna, o Liga da Justiça Sombria. Tomara que os fãs tenham pedido isso na internet, né? Porque, sei lá, tipo... o James Gunn deve saber os heróis que são a grife, assim. Ele vai trazer vários e vários personagens fodas aqui. Mas deixa aqui embaixo nos comentários... Lista aí 5 sagas que você gostaria de ver na DC Comics nesses 10 anos, que você sonha em ver. Pode ser do Batman, do Superman solo, da Mulher Maravilha, do Lanterna Verde, não sei, pode ser da Liga da Justiça, dos Titãs. Enfim, deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião, beleza? Tamo junto, até a próxima.